Você sabia que Monkey D. Dragon, o pai de Luffy, pode ser muito mais do que um revolucionário poderoso e pai ausente? Há rumores de que ele pode ter uma origem que desafia tudo o que sabemos sobre One Piece. Sim, você não ouviu errado. Há indícios de que Dragon pode ser, na verdade, um alienígena. Sua origem pode estar ligada a segredos ancestrais que remontam a tribos extraterrestres e ao mistério do século perdido, uma época que ainda guarda inúmeros segredos. Você já imaginou que o homem mais perigoso do mundo de One Piece pode ter vindo de outro mundo? Com conexões ancestrais que vão além do que conhecemos sobre os mares de One Piece, Dragon pode ser a peça-chave para desvendar um dos maiores mistérios da série. Fica até o final deste vídeo para entender por que Dragon pode ser na verdade um extraterrestre e o que isso significa para o futuro da história. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal do Bebê Dragão Animes, já deixem seu like que ajuda demais e vamos voando nessa. Antes, um lembrete rápido: se você tem o sonho de criar um canal no YouTube e começar a produzir vídeos, na descrição tem um link do curso que está me ajudando a construir esse canal aqui. Acesse o link e faça parte do mundo do YouTube. Agora, bora pro vídeo. Monkey D. Dragon é uma figura central em One Piece, liderando um movimento revolucionário que busca derrubar o governo mundial. Ele consegue ser uma ameaça de forma direta e indireta. A forma direta com o seu exército e indiretamente, pois ele botou no mundo Luffy, que é uma das pessoas mais temidas. É o terror de Imu. Mas há muitas questões sobre ele que permanecem ocultas. A maior questão é: qual a verdadeira origem de Dragon? Algumas pistas sugerem que ele pode ser mais do que um simples humano. E se Dragon fosse de outro mundo, descendente de um povo alienígena que chegou à Terra há muitos séculos atrás? Eu sei, gente, essa teoria pode parecer ousada, mas vamos analisar mais de perto. Primeiramente, temos a tribo dos Shandia. Esse povo que atualmente vive em Skypiea tem uma origem surpreendente. Eles vieram da Lua. Isso mesmo, os Shandias, junto com outras tribos lunares, chegaram ao planeta Terra após abandonarem seu lar original. Resumidamente, é um bando de Tões da Lua. Eles são conhecidos por suas tatuagens distintas e suas habilidades de combate espetaculares. Será que Dragon tem algum tipo de ligação com essa civilização alienígena? Um detalhe importante é a tatuagem de Dragon. Ele nem sempre teve esse símbolo no rosto, que apareceu após ele começar sua jornada como revolucionário. Sabemos que os Shandias também usam tatuagens, e isso pode ser uma pista de que Dragon carrega um legado desse povo. Mas o que poderia ter levado ele a adotar essa marca? Uma teoria sugere que, após descobrir a sua conexão com seus ancestrais, os Shandia, Dragon decidiu tomar uma posição contra o governo mundial, o mesmo que destruiu o antigo reino de Shandora. Se os antepassados de Dragon eram descendentes de Shandia, ele teria uma razão profunda para lutar contra os herdeiros dos 20 reinos, os mesmos que formaram o governo mundial e os nobres mundiais. Agora, se analisarmos mais profundamente a história do século perdido, encontraremos mais pistas que podem fortalecer essa teoria. O século perdido é um período de 100 anos, que foi misteriosamente apagado da história. E é nesse período que acreditamos que o reino antigo, que possivelmente incluía Shandia, enfrentou uma guerra brutal contra os 20 reinos. Esse reino desaparecido, mencionado nos poneglyphs, poderia ser o verdadeiro lar ancestral de Dragon. O fato de Dragon ser uma figura tão importante na luta contra o governo mundial sugere que ele sabe muito mais sobre a história oculta do mundo do que a maioria das pessoas. Será que Dragon descobriu algum poneglyph que revelou a verdade sobre seus antepassados? Isso explicaria sua revolta contra o governo mundial e claramente escondeu os segredos do século perdido para manter seu poder e controle sobre o mundo. E assim, se Dragon tem uma possível ligação com os Shandia, isso sugere uma outra pergunta muito intrigante. Luffy, seu filho, vai pedir pensão quando? É zoeira, rapaziada, perdi a mão, pera aí, vamos voltar. Luffy, o seu filho, ele também tem essa conexão extraterrestre? Uma teoria também sugere que sim, e algumas evidências no mangá dão a força a essa ideia. Na capa do volume 27 de One Piece, Luffy é retratado com asas chandorianas, algo bem incomum, pois Oda geralmente desenha os chapéus de palha em trajes temáticos em várias capas, mas dessa vez, Luffy foi o único a ser mostrado com essas asas. Será que isso foi apenas uma escolha do acaso ou foi uma dica sutil sobre a verdadeira natureza de Luffy? Além de que, ele dá uma piscadela. Essa imagem pode ser uma forma de Oda brincar com os fãs, sugerindo que há um segredo maior por trás da origem de Luffy que ainda não foi revelado? Atualmente sabemos que Luffy possui a fruta mítica do deus do sol Nika, o que conecta a um ser mitológico com grandes laços com a história antiga de One Piece. Mas e se essa conexão for ainda mais profunda? Se Luffy realmente descende de um povo alienígena como os Shandia, isso poderia dar uma nova perspectiva sobre o papel de Luffy na história e no futuro da série. Bom, agora,
Se Dragon e Luffy têm essas conexões com os Xandia, e por extensão com a Lua, isso nos leva a pensar sobre a importância da Lua na história de One Piece. A Lua foi ao longo mencionada várias vezes, não apenas em relação aos Xandia, mas também em relação a Enel e sua exploração, que foi chamada de a Fada Verde. Em sua mini aventura de capa, descobrimos que havia mais de uma civilização lunar que migrou para a Terra e cada uma dessas civilizações poderia ter deixado sua marca no mundo de One Piece. Será que Oda está preparando o terreno para uma revelação cósmica? Pode ser que os verdadeiros vilões da história não são apenas os nobres mundiais, mas talvez algo muito maior, algo que vem do próprio espaço. Se Dragon e Luffy realmente têm essa ligação lunar, isso poderia ser a peça-chave na batalha final contra o governo mundial e Imu. Essa conexão alienígena pode não apenas mudar a forma como vemos os dois personagens, mas também ter implicações significativas para a batalha final. Se os nobres mundiais descendem dos 20 reinos e eliminaram um reino lunar no passado, isso pode ter a simbologia que eles têm muito mais a temer do que uma simples revolta humana. Drago, com seu conhecimento do passado, pode estar preparando uma revolução não apenas para libertar o mundo do controle dos nobres mundiais, mas também para restaurar o legado perdido de uma civilização extraterrestre. E Luffy, se ele realmente herda essa conexão, ele pode estar destinado a ser mais do que apenas o rei dos piratas. Ele pode ser a chave para unir o mundo de One Piece, restaurando a história apagada do século perdido e trazendo um equilíbrio para todas as civilizações, tanto terrestres quanto lunares. Todo esse contexto nos abre uma possibilidade muito interessante, pois, se revelado que o governo mundial tramou para esse desmantelamento dos povos lunares, então esses povos terão um propósito em comum. Com isso, abre a possibilidade de que no retorno triunfante de Enel, ele se junte às forças com o Luffy para atacar o seu inimigo em comum, fora que esse seria um dos fanservices mais aclamados pelo público. A volta do nosso Super Choque loiro, só que dessa vez ajudando os Chapéus de Palha. É, rapaziada, como é bom sonhar. Com base em todas essas pistas, parece possível que Monkey D. Dragon não apenas tenha uma ligação com os Xandia, mas que ele possa de fato ser descendente de uma civilização extraterrestre que veio da Lua. Isso explicaria suas motivações para lutar contra o governo mundial e a corrupção dos nobres mundiais. Sua tatuagem pode representar um juramento para vingar seus ancestrais alienígenas e derrubar o regime que destruiu suas raízes. E se Luffy realmente compartilha essa origem Xandora, a conexão com o deus do sol Nika poderia ser um indicativo de que ele está destinado a algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Até porque, cientificamente, a luz da lua vem do sol. Oda pode estar guardando essa revelação bombástica para o final de One Piece, o que nos deixaria sem fôlegos com a ideia de que Luffy, o herói da história, é, na verdade, um alienígena. E aí, o que você achou dessa teoria? Monkey D. Dragon seria mesmo um extraterrestre? Se você gostou desse vídeo e quer mais teorias sobre One Piece e seus mistérios, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Você já pensou como seria se Luffy ativasse a quinta marcha no primeiro episódio de One Piece? Já temos esse vídeo no canal, deem uma olhada. Muito obrigado por ficar até aqui, nos vemos no próximo vídeo.